Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar dos 3 principais sistemas de exposição utilizados em loja para a parede. Primeiro eu quero começar agradecendo a Krone Instalações Comerciais por ter cedido suas imagens para esse vídeo. Em segundo lugar, eu quero pedir para vocês já darem um like, curtirem e comentarem o vídeo, que é para a gente poder continuar dando conteúdo de relevância para você. Nós vamos falar principalmente da cremalheira, que é o sistema mais conhecido e mais utilizado no Brasil. Mas eu vou passar por cima rapidamente Slat Wall e Click Wall. Se vocês depois tiverem mais dúvidas, quiserem conhecer mais a fundo, existe o vídeo completo na comunidade Arquiteto 4.0. Vocês podem ir lá no site para ter informações, tá? Então é o seguinte, vamos começar pelo Slat Wall. Eu trouxe uma foto aqui para mostrar o quão ele pode ficar discreto dependendo da forma que a gente usa, porque vem na nossa cabeça aqueles painéis brancos, uma forma bem pobre de usar, eu diria, tá? Mas ele pode ser usado de uma forma bem bacana, basta a gente usar a criatividade. Ele também é conhecido como painel canaletado. E ele é feito de um painel de MDF com as réguas ou em alumínio ou em PVC. E aí qual que é a diferença? A régua de alumínio ela é muito mais resistente, então ela suporta mais peso. As réguas de PVC, apesar de serem coloridas, dependendo, dar uma corzinha no projeto, fica mais bacana, elas suportam menos peso, então tem que tomar muito cuidado com o que vai expor. Eu prefiro sempre colocar o que suporta mais peso de alumínio, porque assim a gente fica tranquilo para o resto da vida da loja, tá? Essas réguas, a medida do painel e das réguas, enfim, ela varia muito de fornecedor para fornecedor. Então, vai de acordo com o fornecedor que você pesquisar, que você escolher, tá? Mas isso não varia, não vai passar do tamanho de uma placa de MDF normal. Como é que a gente pode usar esse painel, né? Então, você pode usar ele cru, do jeito que vem o painel de MDF, dependendo do projeto. Você pode usá-lo revestido nos padrões de cores da laminado melanímico, ou você pode adesivá-lo por cima, que é o que está mostrando nessa foto, que ficou bem bacana. As vantagens dele, ele que possui uma variedade de acessórios muito grande, e você consegue ter um aproveitamento total das paredes, porque você pode colocar um painel do lado do outro e aproveitar a parede toda a sua longevidade. Ih, gente, eu tô confusa com esse nome. E você pode colocar um em cima, um embaixo, enfim, pode fazer desenhos diferentes, tá? Ele é muito simples de ser fixado, ele pode ser preso diretamente na alvenaria, isso barateia um pouco o custo de fixação desse em relação aos outros sistemas, mas não é recomendável que ele vá até o piso, porque nem o MDF nem o laminado não são resistentes à água e nem o impacto que pode acontecer da gente chutar sem querer, tá? Os acabamentos eu já falei, é um material bem comum que você vai encontrar em vários fornecedores. O segundo é o wall click. Esse já é um sistema mais específico e mais difícil de ser encontrado. Ele geralmente, mas não necessariamente, está em lojas de mais alto padrão por conta do custo dele. Mesmo quando você vai em lojas grandes, você até encontra, mas geralmente nos pontos focais, porque é quase inviável realmente você fazer uma loja grande só de cliques, tá? O custo fica bem caro. Ele também é fixado num painel de MDF, você não tem como fixar na alvenaria, ou no MDF, ou no vidro, ou no acrílico. Não tem outro nome que se conheça, tá? Ou painel de clique, ou wall click, é mais ou menos a mesma coisa. Ele vem com duas medidas, eu peguei as medidas da Krone, tá? Então, o botão padrão é 25 milímetros externo, e o botão maior, que é o Maxi Click, que a gente chama, que suporta mais peso, ele tem 38 milímetros de diâmetro. Não tem cores, ele só é cromado, então não dá para pintar, não faz nada, ele é só cromado e esse é um dos motivos pelo qual ele é mais caro, porque o banho de cromo, ele não é um processo simples, não é um processo barato, então realmente encarece. Uma das vantagens dele é que ele permite qualquer paginação em um painel, então eu acho isso muito legal, você pode sim fazer em colunas e linhas, né, fazer uma grade como a gente costuma fazer, mas você também pode fazer desenhos orgânicos, já que é preso um a um, você pode seguir
a padronagem que você quiser. Isso pode ser explorado de uma forma bem bacana numa loja, num ponto focal, em uma parede específica, e pode fazer bastante diferença na exposição do produto. Ele também tem uma variedade de acessórios muito grande, e o legal dele, como eu disse, é que ele pode ser fixado no vidro e no acrílico também. E para essas duas opções, mas não para o MDF, ele pode ser usado o botão duplo, que é um de cada lado do painel. Então isso é legal, dependendo da solução da loja que a gente tem. De repente você tem uma loja, você quer fazer um painel no meio da loja, mas quer que seja de vidro, para não criar um bloqueio visual, você consegue aproveitá-lo colocando o botão dos dois lados, fica bem bacana, tá? E não se preocupe porque ele não vai arranhar o vidro nem nada, porque ele tem uma borrachinha de proteção onde ele encosta no material. Outra coisa, eu falei da questão da paginação, realmente você pode fazer qualquer paginação, porém, se você for usar um braço de confecção, que é esse daqui, aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a distância. Porque esse braço ele tem uma medida fixa, que é ou 62 centímetros ou 1,22 m. Então, esses braços que suportam esse varão é esse aqui da frente, esse braço é um braço e com uma argola onde se encaixa isso aqui. Ele pode estar no máximo a 60 centímetros ou 1,20 m, tá? Pode ser menos que isso, não tem problema, porque aí vai ficar sobrando mais espaço aqui dos lados, mas o máximo é ele encostar nesse pininho aqui, que a gente chama de stop, então ficaria 60 ou 1,20 m. Se você colocar 1,50 m, você não vai conseguir usar esse braço, tá bom? Então essa é a única preocupação dependendo do acessório que você for usar. Em terceiro lugar, vamos falar das cremalheiras. Bom, elas a gente já conhece de muito tempo, é o sistema de exposição de parede mais utilizado, mais conhecível, mais versátil e que tem um custo-benefício mais acessível, na minha opinião. Então a gente vê ele muito, por exemplo, em vídeos de do yourself no YouTube, como montar uma estante caseira, como montar, né, um closet na sua casa a baixo custo. Por causa disso, ela é facilmente encontrada em qualquer home center, você encontra, e fornecedor também das mais variadas localidades no Brasil. Ela também é conhecida como trilho para cremalheira, tá? Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar esse nome. Se você colocar cremalheira, você vai encontrar uma outra peça muito mais técnica, que não tem a ver com o que a gente quer. Então, se você pesquisar na internet, você pesquisa por trilho para cremalheira. Mas é a mesma coisa. Bom, quanto à questão física dela, né, a aparência da cremalheira, acho que todo mundo já viu a cremalheira branca e a cremalheira de alumínio anodizado natural, né, que é o que a gente mais vê, tá? Mas ela pode ser pintada em qualquer cor, né, então você pode escolher a cor, o fabricante provavelmente vai mandar fazer essa tinta, vai fabricar a tinta, vai pintar, vai secar, então assim, é um processo um pouco mais longo, um pouco mais caro, tá? Mas dependendo da loja, do estilo dela, vale muito a pena, porque pode fazer diferença no visual final. Apesar da gente pensar que vai ter produto na frente, acaba tendo um impacto visual. Então eu aconselho que a cremalheira seja sim de uma cor que tenha a ver com o estilo da loja, se ela ficar aparente. Tem outras formas de usar que a gente já vai falar, mas se ela ficar aparente, é legal ter essa preocupação. A questão de ficar aparente, eu vou falar o seguinte para vocês. Quer queira, quer não, a cremalheira aparente, ela empobrece um pouco o produto, tá? Principalmente quando ela for de alumínio natural. Não tem jeito, é cultural nosso, a não sei que assim, a loja realmente tem um estilo meio industrial, né? Que seja tudo um acabamento mais rústico, aí fica bacana. Fora isso, se você entrar numa loja toda pintadinha, somente loja feminina, não tem nada a ver colocar ela aparente, viu? Vai empobrecer o produto. Se você colocar esse mesmo produto numa cremalheira assim, ou colocar num painel de clique, por exemplo, pode ter certeza que o cliente vai dar mais valor ao mesmo produto no painel de clique. Para ele vai estar exposto de uma forma diferente, vai ser um produto ou de mais qualidade ou de maior valor agregado. Então, por isso que a gente fala, o sistema de exposição que a gente escolhe impacta sim
na percepção de valor que o cliente tem sobre o produto. Por isso que é uma parte muito importante do projeto, não pode ser um detalhe que a gente escolhe lá no final do projeto, tá? É uma coisa que a gente tem que vir ao longo do tempo, já desde o estudo preliminar, a gente já tem ideia do que a gente vai usar, tanto o arquiteto quanto o lojista. Isso tem que ser casado entre os dois, porque tem uma relação de custo-benefício também aí, porque faz diferença. E a outra coisa que assim, eu vou mostrar para vocês, essa cremalheira, ela pode ser, eu vou passar aqui um pouquinho, eu já volto, ela pode ser fixada diretamente na parede, como vocês estão vendo aqui. Ela pode ser fixada também na parede, mas através de um conector, um distanciador. E aí o que é legal desse distanciador? Ele tem entre 50 e 200 milímetros, né? O legal dele é o seguinte, você consegue afastar a cremalheira da parede, então você já cria um volume a mais, o que é sempre bacana, né? Mas quando você tem uma parede lisa, por exemplo, mas ela está imperfeita, cheia daquelas ondulações que a gente sabe que é super normal no Brasil, a gente não vê a olho nu, mas quando você vai instalar vai dar diferença, então fica, sei lá, de repente 2, 3 milímetros uma mais para frente da outra, isso dá problema no encaixe dos acessórios, então elas têm que estarem niveladas. Então esse distanciador, ele permite esse ajuste de forma que as cremalheiras façam um plano único e quem olhar, né, o cliente que olha, ele vê um plano único, não vê as imperfeições de parede. Então isso é muito interessante. E a terceira forma que ele pode ser utilizada é nesse jeito preso no piso e no teto. E aí ele também tem uma peça que tanto você coloca presa na laje, aí você faz uma espera, recorta o piso, isso aqui fica, né, para cima do piso, e isso aqui é preso ou na laje ou numa estrutura auxiliar. Então, olha só, essa peça ela tem no máximo 300 milímetros, 30 centímetros, tá? A estrutura do gesso não prende no gesso, não prenda na estrutura do gesso, porque não suporta o peso. Não é só o peso da cremalheira, é o peso dos produtos principalmente. E também tem o peso que quando a gente vai pegar um produto, que a gente mexe no cabide, a gente faz aquela força de alavanca que também impacta ela também suporta esse peso, tá? Então o que acontece? Vamos supor que você tem uma laje e o seu entreforro, a distância entre a laje e o forro é maior do que 30 centímetros, vamos supor de 50 centímetros, porque você tem ar-condicionado, tem a iluminação, enfim, tem uma viga, você precisa desse espaço todo. Então você não tem como colocar essa peça aqui lá na laje, porque a sua cremalheira vai ficar para cima do forro e você vai estar perdendo espaço de venda, não faz sentido. O que você faz nesse caso? Você coloca uma estrutura metálica auxiliar sobre o forro, tá? Ela está escondida pelo forro e só na parte onde você vai fixar realmente essa estrutura. Aí essa estrutura metálica auxiliar ela está fixada na laje e a sua cremalheira está fixada nessa estrutura auxiliar. Então tudo isso tem que ter um projeto, né? Você vai ter que ter um engenheiro civil que vai ter que fazer esse projeto de estrutura, principalmente se a gente estiver falando de shopping, o shopping precisa aprovar esse tipo de estrutura. E aí é o que eu falo para vocês. Esse é um dos motivos que a gente precisa ter isso definido já no começo do projeto. Vamos supor que você no começo do projeto tá lá, fez um projeto todo e resolveu colocar cremalheira na parede. Depois, se você mudar para esse piso a teto, vai mudar tudo, você vai ter que reinvestir vai ter que reaprovar, então você vai gerar um custo e um tempo desnecessário, tá? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui, quais são os perfis que as cremalheiras têm? Elas podem ter perfil U, perfil quadrado, perfil retangular e perfil redondo. Toda cremalheira ela é feita a partir de um tubo metálico, então praticamente você consegue fazer cremalheira a partir de qualquer perfil, mas esses são os de mercado, 20 por 20, 30 ou 40. As retangulares podem ter 20 por 40, 20 por 30, 30 por 40 e etc. Esse 1,9 milímetros é o que a gente chama de parede, que é a espessura e é o que dá resistência à cremalheira. Presta atenção porque isso é importante.
Outra coisa que a gente precisa saber, que são termos técnicos, é o que é o passo e a estampa da cremalheira. Então, a estampa são os vãos das cremalheiras. A gente não fica falando, é o furo, é o vão, é a estampa da cremalheira. Então, toda a cremalheira ela é estampada em um tubo metálico, tá? E passo é a distância, vamos supor, do topo de uma estampa até o topo da outra. Aqui, nesse caso, é 25 mais 25 milímetros. Então, a gente diz que é uma cremalheira de passo 50. Existe por padrão a cremalheira simples, que tem apenas uma coluna, e a cremalheira dupla, que tem 2 colunas de estampa. A gente tem a cremalheira apenas uma face estampada e a cremalheira com 2 faces estampadas. E tanto faz, tá? Pode ser simples com 2 faces, pode ser dupla com uma face, isso não faz diferença nenhuma. As vantagens dela é que ela tem muitas estampas, uma altura também que às vezes chega até 3 metros de altura, então te dá uma possibilidade de exposição bastante grande. Você pode colocar a distância que você quiser horizontal uma da outra, mas a gente usa a 60 ou a 1,20 m por causa dos acessórios, que esses acessórios, por exemplo, esses quadros de confecção, eles também têm uma medida fixa, então se você mudar, você não vai conseguir utilizar. E presta atenção, porque, por exemplo, quando você usa uma cremalheira dupla, a sua distância tem que ser de eixo a eixo da estampa e não de eixo a eixo da cremalheira, porque isso muda na cremalheira dupla, tá? Esses 3 sistemas, eles têm encaixe muito fácil dos acessórios, tem muitas variedades, então é muito fácil para o próprio colaborador fazer isso na loja, durante a própria mudança de layout, mesmo durante o dia, às vezes acaba um produto, você precisa fazer uma renovação na parede, enfim, é bem tranquilo. E a cremalheira ela tem um custo acessível quando a gente pensa num custo total de loja, tá? Outra coisa que eu vou falar é para você prestar atenção no detalhe do engate. Tem engate, esse desenho muda de fornecedor para fornecedor, mas tem engate com 1 e com 2 dentes. Dê preferência ao de 2 dentes porque ele é mais resistente. E ela tem a cremalheira aparente, a gente tem cremalheira semi-embutida, que é essa que aparece a face toda da cremalheira, e a embutida, que a gente vê só realmente o vão da cremalheira, só a estampa, fica bem mais discreto, tá? E esse painel, ele pode também ter o acabamento de laminado, ele pode ter um padrão amadeirado, ele pode ser adesivado, você pode usar das mais diversas formas, o que torna a cremalheira um sistema bastante flexível, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, então, as características principais. Mais informações, vou falar de novo, a gente tem um vídeo mais completo sobre todos os sistemas na nossa comunidade. Vai lá!